E nesse sentido, ô Alice, perdão, só de te Tudo bem. interromper e trazendo aqui também o pessoal do chat para o debate, já está rolando um debate bem legal aqui, né? Eu estou vendo o comentário de todos, e esse último comentário do Luiz, que está conversando aqui com a gente, ele diz: eu concordo, né, que não exista essa coisa de tem que ser ateu para poder ser comunista marxista. Entretanto, de fato, há uma crítica da religião nos escritos de Marx e Engels. Eu acho que você explicou muito bem isso. Talvez houve uma crítica da religião quando Marx estava muito próximo ali, talvez do Feuerbach, em 1843, uma crítica da entidade religião universal, né? O que se o que se viu posteriormente é que próprio Marx e Engels trouxeram a questão da religião para dentro do método materialista histórico, né? Então aí já não há mais que se falar em uma crítica da religião, mas uma crítica da religião nas relações sociais históricas, né? Aí nós podemos falar que há uma crítica de vertentes específicas do protestantismo, há uma crítica de vertentes específicas do catolicismo, mas ao mesmo tempo há um elogio a algumas vertentes cristãs que se puseram ali de forma revolucionária, agrupamentos realmente revolucionários, né? Então, eu só fazendo esse link desse comentário do Luiz, que isso que você acabou de falar, que achei interessante. Tá bom. Bom, isso é um ponto profundamente importante. Mas eu quero só fazer uma observação. Você falou super certo. Existia uma crítica à religião, no sentido universal, tanto em Marx como em Engels. Então, se você pega, por exemplo, a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, você vai encontrar essa crítica do Marx no sentido universal, certo? Mas ele vai abandonar isso. E você também vai encontrar isso em Engels, por exemplo, em 1845, quando ele publica a obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, nas rápidas passagens que ele discute sobre a questão da dimensão religiosa, ele vai colocar ainda em termos feuerbachianos. Mas dali em diante ele já está abandonando. Mas ainda tem esse resquício. Embora ele não mencione Feuerbach, embora ele não mencione essa figura que foi tão importante, ele traz uma reflexão sobre religião que ainda é no sentido feuerbachiano, que é a religião no sentido ainda geral. Mas dali em diante abandona-se essa perspectiva feuerbachiana de crítica geral da religião. E outro ponto importante é que Marx ele não vai dar continuidade aos seus estudos sobre religião. Ele vai parar basicamente ali quando os dois escrevem em A Ideologia Alemã, que os dois, né, escrevem juntos ali. E a crítica tem uma crítica ali da religião deles, né, uma reflexão, um conjunto de reflexões sobre religião, mas que Marx ele para basicamente ali. Só que a religião nunca vai sumir da vida de Marx. Marx ele só vai deixar de se aprofundar de forma sistemática ao tema do fenômeno religioso. Então, a religião vai aparecer também como metáfora em O Capital, quando ele vai falar sobre fetichismo da mercadoria. Tem um determinado momento lá do Capital que ele faz uma comparação entre Cristo, Jesus Cristo e o dinheiro, uma comparação lá meio estranha. Então, assim, a religião ela vai estar sempre presente em Marx, mas só que ele não vai fazer isso de forma sistemática e aprofundada. Então vai aparecer em notas de rodapé, rápidas passagens, ou como metáfora, como eu dei os exemplos aí, né? O fetichismo da mercadoria é um bom exemplo, né?
E aí quem vai dar continuidade, quem vai fazer um conjunto de reflexões mais aprofundado sobre a religião é Friedrich Engels. E aí o meu livro também busca também dizer o seguinte, olha, tem toda uma tradição marxista que é essencialista porque tem uma crítica geral da religião com base em um determinado texto do Marx, uma determinada reflexão de Marx que foi abandonada por ele, mas o pessoal que é marxista não leu as obras do Engels no que tange a essa questão, no que tange ao fenômeno religioso. Vamos ler a obra, por exemplo, As Guerras Camponesas na Alemanha. O objetivo central do Engels não é nem tratar da questão do fenômeno religioso em si. O objetivo dele é outro. Mas, como ele vai tratar de um determinado momento da história da Alemanha, é inescapável você abordar a questão do fenômeno religioso. E aí que é o interessante, porque ele vai fazer um conjunto de reflexões onde é possível afirmar que a religião não tem nenhuma essência em si. Até porque ele vai tratar de 3 grandes correntes que existiam muito mais nas guerras camponesas na Alemanha. Então ele vai falar, olha, o campo católico, eles estavam vinculados a uma série de classes sociais que fazia deles um campo político reacionário. O campo luterano estava associado a um conjunto de classes sociais que fazia eles, do ponto de vista político, moderados, certo? Depois ele vai dizer que os luteranos mudam de posição. Ele vai dizer que os luteranos se tornam reacionários conforme vai avançando os conflitos camponeses. Porque aí muito antes do Weber, né? Muito antes do Weber já, muito antes do Weber. Tinha. Exatamente. E aí, os anabatistas, que não era, vamos assim dizer, um campo muito grande, mas ele vai dizer que era um campo importante, esses estavam vinculados a determinadas classes sociais mais exploradas, mais pobres, mais oprimidas, que era dos camponeses, que era do nascente proletariado, que era dos plebeus, e que, por estar associado a essas classes sociais, eles acabaram adquirindo um caráter não só de contestação da ordem vigente, porque os luteranos também eram contestadores da ordem, até um certo momento, né, até um certo ponto. Mas eles eram muito mais do que contestadores. Eles defenderam uma determinada perspectiva política onde pressupõe a transformação total de todas as estruturas sociais. Ou seja, eles eram revolucionários. E eles tinham toda uma argumentação teológico-política para isso. Não havia separação entre política de um lado, religião. Não! É tudo imbricado, é um conjunto de relações onde está tudo imbricado. Cada vez que o Thomas Minzer ele expressava uma ideia, escrita no caso, né? Ele sempre apresentava ou uma figura bíblica ou uma passagem bíblica. Ele sempre dava referências bíblicas. Então ele fazia assim. Ele falava uma ideia lá, vamos supor, qualquer ideia. Aí ele colocava ali, Lucas, capítulo tal, versículo tal. Os textos do Thomas Minzer é assim. Estruturalmente ele é todo assim. E ele era um radical, revolucionário. Tá entendendo? E ele, inclusive, ele assinava as cartas dele dizendo assim, Thomas Minzer com a espada de Gideão. Então ele era um cara que era ao mesmo tempo, e ele era pastor. Isso é importante. Ele, inclusive, ele foi, se eu não me engano, ele teve apoio do Martinho Lutero para se tornar pastor. E aí ele foi consagrado pastor. Ou seja, é porque às vezes a gente esquece dessas coisas, né? Mas o Thomas Minzer era pastor protestante.